Boa tarde a todos. É uma alegria, né, poder estar aqui, né, neste momento, né, com vocês especificamente, e com todos os outros, né, que estão nos ouvindo, né, ou que vão nos ouvir depois, né, e assistir de uma certa forma, para a gente continuar o debate, né, porque na verdade não se inicia aqui, né. Isso aqui é um dos momentos, e um momento importante, né, do congresso de vocês. Eu sou professora, para quem não me conhece, né, eu vou me apresentar, né? Então, eu sou a professora Nilce Maria, sou professora aqui do campus de Cáceres, do curso de Letras. Sou professora de disciplinas, né, da graduação, trabalho no mestrado profissional em Letras e, neste momento, também estou na diretoria de educação à distância da UNEMAD, na gestão da professora Ana, de 2015 até no início de maio, né, quando foram suspensas as atividades, e depois retorno ao final da campanha, né. Eu tenho tido, né, nesses últimos 30 anos, a minha vivência aqui na UNEMAD. 30 anos, dentre os quais 4 foram vividos, né, em relação à minha vida de estudante, e 26 anos de professora. Eu estou aqui na UNEMAD desde 1992, como professora da instituição. Aqui, por exemplo, né, tem a Anderluz, que foi minha aluna, né, lá do curso de Letras, e tenho participado efetivamente da construção, né, desse processo que junta todos nós, né, na construção da universidade. Eu, particularmente, né, tenho estado na gestão nos últimos anos, nunca deixando de participar das atividades de docência, mesmo quando eu fui coordenadora aqui do campus de Cáceres, né, de 2002 a 2006, nunca deixei minha sala de aula por opção de estar na sala de aula enquanto professora. Por que eu falo assim, tenho tido a experiência de alguns anos na docência? Né? Então, eu fui por 2 vezes coordenadora do meu curso de Letras. Eu fui diretora, né, que na época, né, era coordenadora do campus, né, mudou a nomenclatura, né, então fui também a diretora do campus de Cáceres, né, no período de 2002 a 2006, como eu falei. Depois passei pela assessoria da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura e assessoria da Pró-Reitoria de Ensino de Graduação. E como eu penso, né, como que eu avalio, né, a participação nossa, né, a minha participação efetivamente na gestão? É um aprendizado. E o aprendizado maior, Carlos, né, quando você fala de pessoas, é a gente trabalhar com pessoas, né? A universidade, ela foi criada para formar pessoas, né, para nos formar enquanto pessoas, formar outras, e isso ela vem fazendo, né, o objetivo maior dela é esse. E eu coloco também que mais do que além de formar pessoas, né, aí quando aparecem os conflitos, mas não só nos conflitos, né, é que a gente precisa sentar sempre para pensar, não só nos conflitos. Todo momento, né, e a UNEMAD é um exemplo disso, né, que nós nos reunimos para pensar estratégias, pensar políticas públicas, nos organizar reorganizar, porque a UNEMAD se faz esse processo, né, ela reorganiza e se organiza. Exemplo disso é o Congresso Universitário. São os congressos universitários, né? Que ele passa um tempo, nós tínhamos Instituto Faculdade, depois passa um outro tempo. Nós nos organizamos diferentemente, outro modo, né, de organizar Instituto, Faculdade, direção de campus. Então, nós vamos nos organizando diferentemente. O que isso é? Significa o quê? Que é um trabalho nosso de reflexão, de pensar a UNEMAD, de pensar a instituição, de pensar as pessoas, de ter foco, né, naquilo que nós queremos para a nossa UNEMAD. Tá? Então, eu com o professor Rodrigo, né, neste momento, estamos compondo a chapa 1 com esse objetivo, né, de continuar esse trabalho de construção da UNEMAD que se vem fazendo há 40 anos. Boa tarde. Boa tarde a todos. É um prazer poder falar com vocês. É um prazer poder discutir um pouco da nossa UNEMAD. Eu deixei que a professora Luz colocasse um pouco da sua história, para que eu pudesse também colocar um pouco da minha história. O que eu sou, o que eu estou, enquanto nós fomos conduzidos até aqui, né, Luz? Eu sou graduado em matemática pela Unesp,
há um bom tempo atrás, em 1996. E em 97, o percalço, não deu certo algumas coisas que eu tinha, eu vim parar no Mato Grosso e me apaixonei por isso. Em 97 eu me apaixonei por essa estrutura. Em 98 eu comecei a trabalhar no NEMAT como professor contratado no campus de Sinop e trabalhei até 2000. Em 2000 eu tinha sido aprovado em concurso de educação básica em São Paulo, voltei para São Paulo, eu e minha esposa, e lá nós pudemos participar de muitas coisas. Lá eu trabalhei em educação básica, nos movimentos sindicais, em universidades particulares, fui substituto na Unesp, fiz várias atuações. Mas em 2006, no concurso, eu retornei. Porque eu sempre fui apaixonado por isso. Me apaixonei por essa estrutura, me apaixonei pela condição de poder fazer a diferença na vida das pessoas que a NEMAT tinha. Tanto que trouxe comigo 7 colegas. No programa de pós-graduação, a gente contagiou as pessoas, e as pessoas vieram prestar concurso também. Né? Nós temos exemplos em Tangará da Serra, Itambarra, professor Edneia, professor Marcelo, professor Giovanni, professor Hélio, e várias pessoas que vieram para a gente, dado o entusiasmo que nós falávamos dessa NEMAT, o entusiasmo que essa universidade tinha para poder transformar vidas. 2006, até 2009, trabalhávamos como professor. Em 2009 eu tive a oportunidade de assumir o campus de Sinop. E foi um momento interessante, porque também foi a primeira vez que nós experimentamos a eleição paritária no NEMAT. Tinha sido resolvido em 2008. Em 2009, nós estávamos passando por um momento de greve. O diretor do campus, o professor Fiorello, com o qual eu tenho uma amizade muito forte, passava por problemas de saúde e queriam discutir alguém, mandar tampão para o professor Fiorello. E aí o professor Fiorello me chamou e falou: Rodrigo, nós vamos conversar com o colegiado regional e aí você assume a coordenação do campus. E tinha um movimento de greve do sindicato e, de forma legítima, queria que a definição saísse por Assembleia Pública. Né? Então você tinha um movimento do colegiado e um movimento de Assembleia. E nós, para poder resolver esse problema, para poder trabalhar no diálogo, Carlos, começamos lá a costurar a possibilidade de fazer uma eleição. E foi chamado naquele momento de referendo, porque não tinha tempo, não tinha nada, mas fizemos um referendo paritário, os 3 segmentos poder votar. Fizemos a eleição, concorri com o professor, que era a indicação de um outro grupo, e eu fiz a conversa e também assumi na coordenação do campus de 2009 a 2010. 2010, já com estatuto novo, com condições novas, tudo, fui candidato e aí assumi a coordenação de 2010 a 2014. Em 2014, eu tive a oportunidade de assumir a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação. Me mudei para cá com a família, estamos morando aqui desde 2010. Tem uma receptividade muito grande nessa cidade, gosto muito das coisas aqui. E a partir dali nós começamos a trabalhar a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação. E o trabalho desenvolvido na Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação permitiu que nós pudéssemos conhecer praticamente a totalidade dos campos, a totalidade das condições de pesquisa e pós-graduação dessa universidade. E encontrar condições para fazer a relação entre pesquisa, pós-graduação, o ensino dessa universidade, a extensão dessa universidade que precisava. E esse movimento acabou nos conduzindo até a condição de candidato a reitor dessa universidade, reitor da Chapa 1, que tem um nome que para nós é muito forte. Por que para nós é muito forte esse nome? Integração não é só a integração dos campos, não é só a integração dos segmentos, não é só a integração da universidade com a sociedade. É o conjunto dessa integração que faz a diferença. Eu acho que nós precisamos dar esse passo que precisa acontecer na Universidade do Estado do Mato Grosso para que ela possa ganhar mais força, para que ela possa fazer a diferença de mais pessoas nesse estado. E aí tem um ponto que eu acho que é muito interessante, eu até anotei aqui, quando o Carlos ia falando, e depois o Jefferson, que é dos 3 segmentos dessa universidade. Existe um axioma na matemática, e essa é a minha área, que diz o seguinte: você, para ter um plano da matemática, você precisa, são condições necessárias e suficientes, 3 pontos. Então, se nós queremos ter um plano de universidade, se nós queremos ter uma universidade forte,
condição necessária e suficiente é que os 3 segmentos estejam presentes nessa condição. Obrigado, professor Rodrigo, professor Amigos. Agora vamos dar continuidade a esse momento democrático com as perguntas, tá? Aí também sinta-se à vontade em dividir para a resposta ou somente em responder, sem problema nenhum. Pergunta 1. O senhor ou a senhora se compromete a implantar a Procuradoria Jurídica conforme aprovado no 3º Congresso Universitário? Nós também nos comprometemos, estamos trabalhando para isso, mesmo antes da reitoria, mesmo antes de assumir o cargo. Eu acho que essa gestão vem fazendo ações, essa gestão vem trabalhando para isso. Já houve movimentos nesse sentido, e isso é condição para que dê sustentação para a nossa ação jurídica, dê sustentação para o nosso setor jurídico. Acabamos de assinar um documento, nos comprometendo a fazer isso, porque isso é, para além das decisões do Congresso, isso é necessário para que essa universidade tenha as condições de viabilidade e sustentação jurídica. Uma das ações que foram tomadas, inclusive esses dias, né, o Hugo até colocou, mas eu já sabia e tínhamos conversado bastante, é olhar como é que isso é feito, como é que isso é realizado em outras universidades. E a assessoria jurídica, inclusive, teve acesso à Unesp, que para nós é uma referência. Vocês vão ouvir muito falando disso, vocês vão ouvir muito falando de Unesp, porque o entendimento que eu tenho, o entendimento que eu e o Nilson temos, é de que a universidade com maior característica, com mais consolidada no país, que tem um modelo muito parecido com o nosso, é a Unesp. Guardadas as proporções de Estado, guardadas as proporções de PIB e tudo mais. Mas nós temos lá um exemplo que é consolidado, um exemplo concreto. Então nós temos que olhar para isso. E a professora Ana, no longo da sua gestão, já vem fazendo esses movimentos, e são movimentos que nós assumimos o compromisso de continuar, de realizar, na intenção de reforçar essa questão da Procuradoria, que para nós também é muito importante. Quem está na gestão, quem precisou de ações jurídicas, quem precisou dar respostas jurídicas, que é o caso da diretoria de ensino à distância, da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, sabe a importância que é uma Procuradoria, sabe a importância que é ter esse reforço do ponto de vista institucional da assessoria e da Procuradoria para as nossas ações. Pergunta 2, agora. Pergunta 2. De acordo com o 3º Congresso Universitário, definiu-se que as pró-reitorias em PGF, CRAG, PRTPI serão ocupadas por servidores técnicos efetivos da carreira dos profissionais técnicos da educação superior. A chapa assume o compromisso com a categoria que irá cumprir com essa questão específica? A chapa, por participar do Congresso firmemente, estar presente nas discussões, por fazer a discussão do Congresso, entender as necessidades, nós assumimos sim. E assumimos mais, assumimos a necessidade de fazer a discussão dos cargos que às vezes estão discutidos lá dentro. Eu acho que isso é importante, e essa discussão também estava no Congresso. Essa discussão também permeava o Congresso, que é a condição de ter profissionais técnicos administrativos colaborando em outros cargos que hoje são ocupados por docente. Nós não temos problema nenhum de fazer divisão, não existe divisão. Quando nós pensarmos na discussão de pró-reitorias, ou cargos, ou funções, nós temos que dar condições e características para que as pessoas tão capacitadas, nós temos exemplos vários de capacitação para isso, poder assumir essas funções e poder exercer essas funções. Eu acho que é muito importante a gente entender essa necessidade, a gente entender que tanto os profissionais técnicos quanto os professores têm características específicas, mas todos são servidores. Nós não podemos esquecer que nós somos servidores da Universidade do Estado do Mato Grosso, e nós precisamos garantir que as situações do qual essa universidade precisa servir o Estado, servir a população e fazer a diferença para a população. Aí como é a questão de
da chapa, né, nós assumimos, na verdade, todos os compromissos efetivados e aprovados no Congresso, né? O Congresso Universitário, como quem participou efetivamente, né, eu participei da instância aqui, né, não fui eleita, né, para ir para a plenária final, mas li todas as atas, né, li todos o relatório final do Congresso Universitário. E nós assumimos o compromisso. É uma instância máxima, igual vocês aqui, né? Está no Congresso máximo, né? Elege e depois, né? Como não aprovar, como não respeitar essa instância máxima da instituição, né? E os procedimentos depois de como serão organizados. Aí depois é passar por uma discussão no Consune. E essa discussão nós estaremos encaminhando, com certeza, e estaremos apoiando todos os encaminhamentos necessários que foram dados no Congresso Universitário. Dando continuidade, pergunta 3. A categoria acredita que para melhorar a profissionalização das ações universitárias, os instrumentos que constam nos resultados do terceiro Congresso Universitário e do Planejamento Estratégico Participativo, no que tange a padronização, readequação do organograma, elaboração do funcionograma institucional e lotacionograma dos profissionais técnicos da educação superior, são imprescindíveis. Quando serão implementadas tais ferramentas e como será a metodologia de trabalho? É importante pensar como que o PEC está se construindo, como que o PEC está se dirigindo para fazer essas discussões. Paralelo a isso, nós temos também a implantação do sistema integrado de gestão de atividades acadêmicas que já está acontecendo na instituição. Você não implanta um sistema onde cada pessoa desse sistema, cada servidor desse sistema tem uma condição e uma habilitação para as condições que vão resolver. Então você precisa, junto com o PEC, junto com as decisões do Congresso, fazer uma correção e uma readequação do nosso lotacionograma, do nosso fluxograma, das nossas ações. Não tem como você pegar e definir um sistema de gestão de atividades acadêmicas, e aí quando você fala sistema integrado de gestão de atividades acadêmicas, eu estou falando de 80 módulos, eu estou falando de atividades que vão desde a parte de transporte, até a parte de processo, até a parte de contratação, até a parte de atribuição de aulas, até a parte reorganização das atividades, projetos de pesquisa, projetos de extensão e aulas. Então nós precisamos pensar o seguinte: como é que eu vou dar as atribuições dentro de um sistema se as atribuições não tiverem sido discutidas? Então nós garantimos e assumimos mais uma vez o compromisso de chamar as categorias, de chamar os sindicatos e fazer um trabalho que é necessário, principalmente para garantir que nós tenhamos, que a gente tenha um sistema em condições de poder atender as necessidades da universidade. Não tem como não fazer isso. O PEP já vem fazendo, o PEP já vem colocando as diretrizes, já vem colocando as necessidades e os indicativos. Mas nós precisamos, para além disso, garantir a instalação do sistema, garantir que as pessoas e os funcionários, junto com os professores, tenham essas características, tenham os estágios de organização dentro do sistema. Além disso, penso que tudo é um processo de diálogo. Quando o Carlos falou o que é diálogo, né, é um diálogo, uma construção coletiva. A pergunta final estava ali, né, como fazer, né? O como fazer é uma construção coletiva. Né? Se pensar, aí eu sempre defendi, a minha prática tem sido isso, né? Não é um definir pelo outro. É o conjunto que vai definir os procedimentos, porque quem sabe mais da categoria é a categoria, não é? São os técnicos que sabem mais das condições, mais do fluxograma. Então precisa ter essa participação coletiva nessa construção de como será, né? Então é isso que eu quero reforçar, né? Que é uma construção coletiva. Não a reitoria, enquanto reitoria, fazer uma proposição unilateral. Tá? Esse processo de construção coletiva é que vai estar assegurado nesse processo de construção de fluxograma, de reordenamento e tudo mais da categoria. Os servidores, né? Eu falo categoria. Pergunta 4.
Qual a proposta para impedir o avanço da terceirização em setores de atividades meio da UNEMAT? Bem, terceirização você tem que ser combatida. Você tem que combater com fortalecimento, você tem que combater com concurso público, você tem que combater com condições efetivas de exercer a profissão. Se nós não tivermos funcionários suficientes, nós vamos abrir brecha. Se nós não tivermos condições suficientes, nós vamos abrir brecha. Então é importante, sim, fortalecer para combater qualquer atividade que possa gerar, que possa ameaçar a categoria ou as categorias. Porque aonde que diz que se nós abrirmos espaço para terceirização só dos profissionais técnicos e administrativos, os setores meio, essa terceirização não vai avançar para as atividades fins, para pesquisa, para professores, para ensino, para extensão. Então nós temos que pensar assim, na terceirização contra ela, só a reforçar a categoria. Contra ela, só com concurso público. Contra ela, só com condições efetivas de trabalho. E não só isso, mostrar para a sociedade a importância dos nossos trabalhos. Mostrar para a sociedade a importância que a universidade tem no conjunto. Ela não existe sem professores, sem técnicos, sem alunos. Então é assim que nós combatemos, é assim que nós vamos efetivamente combater qualquer processo de terceirização, mostrar a importância e reforçar as categorias para não permitir que... Esse é o modelo que existe nacional. Não adianta a gente pensar diferente. Não adianta você não olhar para estrutura e para conjuntura. E a conjuntura está clara. A conjuntura está mostrando que estão apontando para isso. Estão apontando para ataques ao funcionário público. E todos nós somos funcionários públicos. Não é só a categoria meio. Não é só o serviço meio. O serviço fins também. Todos nós somos. Então, se nós abrirmos espaço, se nós não combatermos, nós também poderemos ser processo de uma terceirização do ensino. O governo do Estado deixa claro nas suas falas quando faz a ponta de padeiro. Quando ele faz a ponta de padeiro, que não é senão terceirizar o ensino superior do Estado do Mato Grosso. Então nós não podemos, nós temos que fazer enfrentamentos claros sobre isso. Como é que nós fazemos o enfrentamento? Reforçando as nossas categorias, reforçando as nossas ações e nossa possibilidade de exercer as profissões. Bom, e além disso, é uma articulação política. Nós precisamos estar articulados politicamente com a Assembleia Legislativa, porque é na Assembleia Legislativa que se fazem leis para retroagir os nossos direitos. Então, é fazer essa articulação política também contra toda possibilidade de legislação que nos prejudique, que faz com que a gente saia de uma condição de concurso e passe para uma condição de contrato. Então, esse é um outro aspecto de luta diária contra esses governos. Pergunta 5. Atualmente, a universidade possui um grande número de docentes na gestão, considerando que as atividades desenvolvidas são atividades administrativas e não pedagógicas. Como a chapa vê essa questão? A chapa pretende manter esse cenário em sua gestão? Não tem como manter esse cenário na próxima gestão. Mas também não tem como manter a condição, ou mudar essa condição, se não garantirmos concurso, se não garantirmos profissionais que possam ajudar a fazer essa situação. Eu vou dar um exemplo pessoal da pró-reitoria que eu assumo, da pró-reitoria que eu trabalho, que eu não tenho problema nenhum, e às vezes nós temos ações de funcionários, profissionais técnicos e professores que fazem e desempenham as mesmas funções. Então, muito claro, muito tranquilo que algumas funções sejam exercidas por profissionais técnicos que hoje estão exercidas por professores. Então, é preciso redefinir o nosso fluxograma. Isso é uma decisão de Congresso, inclusive. A decisão do Congresso é clara. É preciso redefinir os nossos rotacionogramas das administrações, para que profissionais possam exercer características que estão compatíveis com vocês. É muito tranquilo fazer essa discussão, desde que você entenda a estrutura da universidade, desde que você saiba quais são as características. A pró-reitoria de pesquisa e pós-graduação, por exemplo, nós não temos problema nenhum.
Tanto que existem situações lá que ora é assumida por profissionais técnicos administrativos, ora é assumida por professores, depende das características e as necessidades. Eu acho que isso tem que acontecer em todas as pró-reitorias, isso tem que acontecer em todas as estruturas que tenham condições de fazer a redistribuição e a reorganização. É importante a gente valorizar as características, né? Quando se pensa na condição de servidor público da Universidade do Estado do Mato Grosso, a gente tem que pensar o seguinte: qual é a característica do professor e qual é a característica do técnico? Como que nós podemos melhor aproveitar as características e as habilidades de cada um? E às vezes não é fazer um trabalho administrativo, às vezes é fazer um trabalho de ensino, pesquisa e extensão e vice-versa. Do mesmo jeito, nós também concordamos que os técnicos colaboram e ajudam bastante na questão do ensino, pesquisa e extensão. Mas isso é uma discussão que a gente vai ficar para a próxima pergunta. Dando continuidade, pergunta 6. Como pretendem regulamentar e garantir o transporte para os servidores lotados em campos situados na zona rural? Vou começar. Vou começar a pensar, né, um pouquinho, né, sobre essa questão, né? Já conversamos isso lá em Tangará da Serra, lá em Pontes de Lacerda, né, sobre essa nossa característica de termos alguns campos em zona rural. Não, pode falar que sai. Assim, isso. Tá, então em zona rural, né, que eu estou falando. Como resolver essa questão? A Unemat tentou organizar isso e assumir o transporte, por exemplo, em Pontes de Lacerda. E o Ministério Público foi e indeferiu, disse que não poderia fazer, né? Aí, numa discussão com os servidores de Pontes de Lacerda, a reitoria assumiu outro encaminhamento, em função de que o Ministério Público determinou que a universidade não poderia, naquele momento, assumir o transporte para essa questão. Então, é uma questão, gente, que nós precisamos estudar. Precisamos tirar encaminhamentos e, principalmente, estabelecer parcerias para que a universidade consiga fazer isso nos campos da zona rural. Bem, essa é uma decisão de Congresso também. Tem uma decisão do Congresso que coloca sob responsabilidade da universidade, quando fala da universidade, dos 3 segmentos da universidade, pensar, regular e organizar essa condição. Então nós temos um desafio, que é tentar encontrar alternativas, e as alternativas podem ser pontuais ou podem ser para todos os servidores. Ela pode pensar em determinados campos ou pode ser para toda a universidade. Isso vai ter que ser discutido com as categorias, isso vai ter que ser discutido. E quais são as possibilidades? Você tem possibilidade de fazer convênios, você tem possibilidade de discutir com a prefeitura, você tem a possibilidade de criar alternativas como auxílio ou situações que garantam essa situação para o transporte. Isso é uma decisão de Congresso e nós vamos ter que assumir essa discussão, assumir essa decisão de Congresso como todas as outras. Pergunta 7. Como pretendem garantir e regulamentar a atuação de técnicos nas atividades de pesquisa e extensão na Unemat? Essa eu faço questão de responder, porque eu estava no Congresso, em todas as plenárias nós fizemos essa discussão. Em todas as plenárias nós colocamos a necessidade de regulamentar, de entender e deixar claro a participação dos técnicos no ensino, pesquisa e extensão. E não é para fazer serviço de secretariado, não é para fazer serviço administrativo, não. É para fazer pesquisa, é para contribuir com a pesquisa. E nós sabemos que isso é possível, nós sabemos e temos exemplos vários na universidade. Então nós já garantimos isso no Congresso, o Congresso já definiu que, mediante plano de trabalho, mediante organização, os chefes imediatos, os responsáveis imediatos não discutirão junto com os técnicos a sua participação em projetos de pesquisa. Isso já acontece, mas não acontece de forma regulada, isso não acontece de forma com resolução. E aí nós vamos construir sim a resolução que garanta que isso possa continuar acontecendo.
Eu vou dar vários exemplos aqui para vocês. Se pegarmos vários técnicos que participam de pesquisa, vários técnicos que participam de projetos de extensão e negociam com o seu chefe imediato e organiza isso e vai lá, faz a pesquisa, vai lá, contribui com a pesquisa, contribui com coleta, contribui com análise, contribui com aquilo que é peculiar a cada pesquisador e aí depois mantém as suas atividades de forma normal. Isso não está regulado na universidade, então isso dependia até então muito do bom senso, e bom senso às vezes falta em alguns momentos. Então o que nós queremos garantir? Via resolução, já que isso é decisão de congresso universitário, e nós estávamos fazendo essa discussão em todas as plenárias, e vocês, os profissionais técnicos administrativos, poderão e deverão colaborar, se assim quiserem, com os projetos de pesquisa e extensão dessa universidade. É mais uma vez, deixando claro, nós não temos uma universidade dividida, nós temos uma universidade que tem que ser cada vez mais integrada. Integrada nas ações. Integrar é pensando que vocês colaboram com a pesquisa e com a extensão da universidade. E aí a gente vai regular sim. Isso não precisa nem esperar assumir a gestão. Isso é só organizar via resolução como é essa participação, como é essa organização. E assim será feito. Pergunta 8. Com as elevações de níveis e classes dos servidores, a UNEMAT, aumento de cursos e aumento das demandas administrativas, teremos os 2,5% dos recursos garantidos por lei comprometidos. Onde conseguir mais recursos para resolver a questão financeira da UNEMAT? Bem, nós temos que fazer um exercício. O nosso orçamento, o financeiro é um outro problema. O nosso orçamento, ele veio crescendo 0,1%. Esse é o primeiro ano que nós temos 2,5%. Nós temos aproximadamente 396 milhões de orçamento para dar conta de todas as atividades, para dar conta da nossa folha de pagamento. A nossa folha de pagamento, por incrível que pareça, vem tendo uma reta. Nós não estamos crescendo do jeito que querem colocar. Nós estamos trabalhando com 83% de folha de pagamento, que é grande, mas se pensarmos que a universidade vive de pessoas, se pensarmos que a universidade vive para as pessoas, isso é um exercício que nós teremos que ter. Como resolver isso? Se não tivermos aumento desse percentual, se não tivermos aumento dessa alíquota, dos 2,5% da receita corrente líquida, nós não temos crescimento nessa universidade. Essa universidade precisa se adequar e se organizar com o orçamento que tem. Esse é o exercício. Quer crescer mais? Quer abrir curso? Quer abrir campus? As necessidades existem. Todo dia tem alguém batendo na porta da gestão da universidade, pedindo um campus, pedindo um curso, pedindo uma situação. Isso só é possível se nós fizermos um trabalho junto à Assembleia, junto ao governo do Estado, para garantir esse aumento. Nós não podemos esquecer que o Estado tem um crescimento de PIB da ordem de 3, 4%. O que dá um crescimento do nosso orçamento de 3, 4%. Ah, mas isso é suficiente? Não. Então nós temos que exercitar. Nós temos que dar conta das nossas condições. E fazer isso é um exercício de planejamento. O planejamento estratégico participativo está fazendo isso. O planejamento estratégico participativo está indicando quais são as soluções. E as soluções dependem de vários outros fatores, como, por exemplo, ter um sistema que garanta as nossas ações e que garanta o exercício, por exemplo, do número de aulas, do número de pesquisa, do número de projetos. Isso a gente tem que ter claro dentro da instituição, principalmente para tentar buscar captar recursos fora da fonte 100 e fora da situação. Isso é orçamento. Situação financeira, nós teremos uma outra discussão, e é uma discussão de que precisamos encontrar alternativa para sair da fonte 100 do Estado. Nós precisamos encontrar uma alternativa para não ficar executando dentro do orçamento do Estado, dentro do orçamento público do Estado. Isso é possível? Isso é possível. Existem universidades que fazem isso. Ontem mesmo fiquei sabendo de uma outra que, para além daquelas que eu já citei, para uma outra que é a UDESC.
Atualmente temos evidenciado cursos com baixa demanda e até mesmo campos ameaçados de extinção, mesmo com o quadro de professores, mestres e doutores. Como pretendem reverter e garantir a continuidade tanto dos cursos quanto dos campos? A gente tem que pensar o seguinte: quais são os motivos que levam um curso de baixa demanda? Quais são os motivos que levam um campus, às vezes, ficar com poucos alunos? Nós temos uma universidade que está em 13 campos desse estado, que atende 44 municípios, entre núcleos, polos e tudo mais. E como é que nós concebemos que as pessoas, às vezes, não procuram a universidade? E a pergunta não é como é que as pessoas não procuram a universidade. Às vezes as pessoas não conhecem a universidade. Às vezes as pessoas não sabem que a universidade existe. Então nós precisamos trabalhar em vários polos, em várias ações. Uma delas é modernizar os nossos cursos de graduação. Nós não precisamos ter o mesmo corpo docente, o mesmo curso por 25 anos. Nós precisamos modernizar. Nós precisamos pensar que nós não precisamos ter a mesma forma de entrada em todo o estado. Nós precisamos pensar. Nós precisamos organizar que a nossa forma de divulgação, a nossa forma de mostrar para que essa universidade existe, como essa universidade existe, como que ela transforma vidas, do mesmo jeito em todo o estado. Então nós temos 3 ações que são fundamentais. Primeiro, modernizar a nossa graduação. Quando eu falo modernizar, é sair da caixinha um pouco, olhar para o que existe de novo no país, olhar para o que existe de novo até mesmo fora do país, para que a gente possa oferecer situações interessantes para a comunidade no qual cada campo está presente. Segundo, modernizar a entrada, ser menos burocrático. Nós precisamos ser tão burocráticos. Vou dar um exemplo: um aluno que passa no FIES, que passa no SISU, no Enem, SISU, no Enem, na universidade, ele precisa se deslocar lá de São Paulo para a Alta Floresta para entregar os documentos para fazer a matrícula. Você acha que esse aluno vai fazer isso? Alguns fazem, mas são poucos, né? Então nós precisamos melhorar a nossa forma de matrícula, nós precisamos melhorar a nossa forma de ingresso. Terceiro, nós precisamos melhorar a nossa propaganda, se é que é essa palavra que poderia ser. Nós precisamos melhorar o nosso marketing, nós precisamos melhorar a nossa forma de inserção nessa sociedade. Por exemplo, existem casos onde se vai conversar com alunos de escola pública e eles perguntam assim: mas a Unemate, quanto que é a mensalidade? Então é muito fácil colocar algumas situações de baixa demanda e não atacar algumas situações, como por exemplo, graduação modernizada, ingresso melhorado e marketing da universidade. Pergunta 10. Como pretendem regularizar o controle biométrico para todos os servidores, técnicos e docentes, de maneira isonômica? Pessoal, a regularização do biométrico de maneira isonômica, nós temos várias discussões e tivemos uma discussão no último Consune exatamente sobre isso, aonde foi preparada uma resolução para que os professores pudessem fazer o registro biométrico apenas para o período das aulas. E esse tem um problema muito sério, na minha opinião, que é colocar em risco uma grande conquista dos professores. Ou seja, nós íamos colocar no papel, entregar, já que tem um de ajuste de conduta do Ministério Público, de que nós trabalhamos, quanto professores, trabalhamos 180 horas em 100 dias letivos, ou seja, nós trabalhamos 1,8 horas por dia apenas. Não, nós não trabalhamos só isso, nós trabalhamos muito mais. Nós trabalhamos com pesquisa, nós trabalhamos com extensão, nós trabalhamos com ensino e tudo mais. Agora, como é que você resolve isso? Como é que você organiza isso do ponto de vista do professor falar: eu estou em casa de pesquisa, eu estou em aula de campo e tudo mais? Eu acho que isso é uma questão de regulamentar e regularizar a dedicação exclusiva. Nós temos que mexer nessa ferida da universidade, nós temos que mexer nessa ferida entre nós professores. E eu posso estar perdendo o voto por estar falando isso, mas eu vou falar. Nós precisamos garantir que o que o professor faz com 40 horas por semana,
São duas coisas diferentes. 40 horas é uma coisa. COPAD, que é Comissão Permanente de Avaliação Docente, que é quando ele eleva de nível, é outra coisa. O que o cara faz, o que nós professores fazemos? Do ponto de vista de 40 horas, regulado e com documento. Nós fazemos ensino, carga horária de ensino, nós fazemos pesquisa, para participar de projeto ou coordenar projeto, extensão, participar ou coordenar, projetos de ensino, orientação, de TCC, IC e tudo mais, e gestão. Acabou. São essas coisas que nós fazemos. Nós não fazemos artigo científico. Fazemos, sim, mas o artigo científico é para COPAD, pontuação. Isso tem que avaliar quanto tempo, durante 3 anos, quantos artigos eu produzi. Já que eu participo do projeto de pesquisa, eu tenho que ter artigo científico, gente. Já que eu participo de um projeto de pesquisa, eu tenho que ter participação em evento. Isso são coisas que vão servir para a COPAD. Rodrigo, então você está te inventando essa moda, não você está tirando ideia da descobrir na hora? Não. Bastamos rodar 200 quilômetros, vai lá na UFMT e verifica como é que eles fazem os encargos docentes. Vai na UFRJ, vai na Unicamp, vai na Unesp, mas a Unesp é um pouquinho diferente, e a gente pode avaliar como é que essas universidades fazem e a gente precisa fazer. A gente precisa regularizar a nossa dedicação inclusiva. Até mesmo para poder entender que não é, uma quantidade não é grande de professores que não fazem a dedicação exclusiva. Porque se fosse grande, nós não teríamos chegado aonde nós chegamos enquanto universidade. Mas nós precisamos ter os números, nós precisamos ter esses dados de forma concreta. Pergunta 11. Como pretende garantir a regularização dos campos que ainda não estão incorporados nas leis, assim como as funções e lotações? Qual o prazo estima para isso? Bem, isso já está na Procuradoria-Geral do Estado, isso já está uma mensagem de lei discutida, só falta ser encaminhada para ser votada, certo? Nós temos que fazer pressão, nós temos que fazer enfrentamento, temos que discutir para que isso aconteça o mais rápido possível. É óbvio que existe uma Assembleia, que existe um governo do Estado, mas nós, enquanto professores e Universidade do Estado, junto com vocês, técnicos e alunos, temos que fazer o enfrentamento, temos que fazer a discussão para que isso aconteça o mais rápido possível. Eu imagino que, passado, essas discussões acontecem esse ano ainda, estão acontecendo esse ano ainda. No entanto, nós temos eleitoral e algumas discussões. Então, eu não consigo não entender por que essas situações não acontecem. E não são só os cargos dos campos novos, nós temos ainda um ajuste, por exemplo, no meu caso de Juara, que também não tem cultura, né? Nós fizemos essa discussão lá na visita nossa, então é imprescindível que a gente garanta esses espaços, que a gente garanta essas condições para a universidade. Se nós queremos ter uma universidade integrada, se nós queremos ter uma universidade com iguais condições, nós não podemos ter diferenças legislativas dentro dessa universidade, do ponto de vista de cargos e do ponto de vista de incorporações e regulações. Isso é muito fundamental que nós centremos as nossas ações para que isso possa acontecer o mais rápido possível. Pergunta 12. Quais políticas serão implantadas para os servidores que trabalham nos laboratórios? Como pretende implementar os adicionais de insalubridade e periculosidade aos servidores técnicos e docentes da UEMAT? Eu vou começar pela primeira questão, quais as políticas, para os servidores dos laboratórios. Eu vou falar a primeira e deixar a segunda. Uma das políticas que precisam ser, não retomadas, mas para eles especificamente, mas para todos, é a qualificação. Porque às vezes a gente pensa assim, nós vamos fazer qualificação em nível de mestrado e doutorado. Mas além do mestrado e doutorado, há tantas outras formações e qualificações específicas, para as diversas categorias, para os diversos segmentos, para as diversas funções na universidade. Então, a função de laboratório também precisa passar por qualificação, porque as coisas mudam, evoluem, correm contra o tempo, e nós precisamos nos qualificar. Quando eu falo assim dos servidores, porque nós também, professores, precisamos nos qualificar para outras tantas questões, porque a gente faz doutorado e que a gente está pronto para o pedagógico, não. Então, também os servidores técnicos
a universidade precisa investir em qualificação de todos, em diversas funções, com as suas diversas diferenças, no processo de se formar aqui na universidade, porque ele vai formar tantos outros, né? Especificamente, por exemplo, no laboratório, que foi a pergunta específica. Nós tivemos a oportunidade de discutir com técnicos específicos dos laboratórios a questão da insalubridade, né, que é uma discussão que já vem acontecendo na universidade há um tempo razoável e já foram tomadas algumas ações. No entanto, isso está parado junto ao Estado, à SEGES, que quer fazer uma avaliação de segurança do trabalho para todas as ações, para todos os espaços do Estado. Então, eu penso que nós não podemos esperar que o Estado resolva a situação de todo o Estado. Isso demanda de uma articulação política da reitoria para chegar nesse processo, tirar as situações da UNEMAT, garantir que a UNEMAT possa fazer, e nós temos qualificado profissionais para isso, fazer a avaliação desses espaços e aí sim incorporar o caso de insalubridade. Eu acho que são ações pontuais, mas precisam ser retomadas dentro da universidade. Nós tivemos 3 campos, pelo menos, que fizeram essa discussão com a gente. E a gente assumiu um compromisso com eles já, independente de estar aqui ou não, de fazer essa ação e discutir essa ação para que possa ser implementada. Para além disso, existem algumas ações do ponto de vista de regulação de horas de trabalho dentro do laboratório, condições dos laboratórios. Essa também foi uma conversa que nós tivemos em alguns campos, do ponto de vista de que o técnico às vezes fica no laboratório às 8 horas em condições muito mais insalubres ou complicadas do que precisa estar. Então nós precisamos organizar essa regulação, essas condições, para não precisar trabalhar às vezes dentro do laboratório sem necessidade. Pergunta 3. Como pretendem resolver a crônica ausência de servidores técnicos que atinge todas as unidades da universidade? Concurso, não tem outra saída. Nós precisamos fortalecer a categoria, nós precisamos reforçar a necessidade de concurso, nós precisamos agir, nós precisamos fazer com que os nossos concursos aconteçam e não podem esperar tanto. Nós temos um problema na UNEMAT que é assim, tanto de concurso docente quanto concurso de técnico, ou seja, concurso de servidor, ele acontece para 2 anos, depois ele é renovável por mais 2, e aí fica tentando se chamar as pessoas para assumir o concurso. Eu acho que nós temos que ter concursos para as unidades, concursos mais pontuais, atendendo às necessidades e de forma mais concreta. Nós precisamos, sim, batalhar e garantir o concurso. Nós precisamos, sim, mostrar que orçamentariamente nós temos condição de fazer concurso, nós temos condição de dar conta de folha de pagamento, que é o grande problema que a SEGES coloca. Tanto que, quando o governo assume que existe um problema de limite de responsabilidade fiscal para concursos, nós temos que ter alternativas para fazer esse enfrentamento. Qual é a alternativa? Por isso que nós falamos, precisamos garantir o segundo passo. Qual é o segundo passo? Autonomia financeira. Nós já temos autonomia orçamentária, nós já temos orçamento garantido. Nós precisamos agora garantir que nós não precisamos, a gente não precise mais trabalhar dentro da conta única do Estado. Ao ter uma conta, ao ter condições, nós vamos ter condições de fazer as nossas ações, principalmente de RH e administrativo, de uma forma mais leve. É mais uma vez olhar para as universidades que já conseguem fazer isso, olhar para as autonomias que essas universidades têm. Senão nós vamos ter problemas sérios. Nós já estamos com problemas sérios. Nós já temos um déficit funcionário muito grande. Essa universidade tem uma defasagem de profissionais técnicos do ensino superior, de professores que estão começando a fazer com que ela tenha problemas de ensino, pesquisa e extensão. Nós não podemos ter problemas de ensino, pesquisa e extensão. Ou seja, a necessidade de ter servidores atuando e efetivo é fundamental. E nós precisamos batalhar para isso. Precisamos trabalhar isso de forma muito forte. Ou seja, nós precisamos ter como prioridade 0 de qualquer gestão dessa universidade correr atrás e garantir que esses concursos possam acontecer. Eles estão protocolados, eles estão discutidos, mas nós precisamos de ações mais fortes para que ele possa acontecer.
14. As políticas aprovadas no terceiro Congresso Universitário serão implementadas na íntegra, respeitando os respectivos prazos. Bom, vamos continuar, né, gente, respeitando as instâncias deliberativas, vamos continuar respeitando os nossos conselhos. Isso é prioridade, isso é questão de respeito à instituição, né? Nós não podemos agora aprovar no Congresso e aí protelar as ações que foram definidas e aprovadas no Congresso. Então, já a professora, né, o último Consune já aprovou a resolução do Consune. Agora a partir das próximas sessões e na nossa gestão, fazer o que porventura ficar pendente até dezembro de 2018. Então, é uma questão de respeito às instâncias deliberativas. E está pontuado aqui no nosso caderno, é um compromisso nosso, que os conselhos terão sua regularidade, que todos os documentos aprovados em Congresso, todos os documentos aprovados que venham para o Consune, e o Consune com o seu corpo, né, com o seu conjunto, né, de membros, que façamos juntos as deliberações necessárias, a organização das resoluções, os procedimentos para que se implementem as diretrizes aprovadas no Congresso. O Carlos colocou uma proposta quando ele começou, ele citou o exemplo do discípulo no sentido de fazer missão, ter uma missão. Nós temos uma missão clara nessa universidade, nós temos algumas coisas que estão definidas, como por exemplo o Congresso Universitário. Essa missão é nossa, essa missão é de cada servidor, de cada aluno dessa universidade, para que ela aconteça. Então nós não podemos, em hipótese alguma, não reconhecer uma estrutura, uma discussão que foi feita de forma paritária, que foi feita de forma igual, ou seja, que é igual no sentido, todos os campos tiveram a mesma quantidade de delegados. Nós não podemos desrespeitar quando nós falamos em integração de uma ação tão forte, de uma ação tão importante como foi o Congresso Universitário. Então, com certeza, nós também seremos discípulos para cumprir essa missão na Universidade do Estado de Mato Grosso, junto com todos vocês, junto com toda a comunidade acadêmica, porque senão nós não temos os 3 pontos. Pergunta 15. No último Congresso Universitário foi aprovada uma proposta de regulamentação da DE dos professores. Qual o seu posicionamento sobre a regulamentação da TID? Bem, terminando a questão do ponto, agora eu posso terminar, tem 20 minutos. Pessoal, é aquilo que eu estava falando. Nós temos 6 ações que o professor de DE precisa ter quando fala de 40 horas. Nós temos 2 coisas. Primeiro, que não é só DE, é regime integral, 40 horas, e dedicação exclusiva, TID, certo? Tempo integral e dedicação exclusiva. Como que nós vamos trabalhar, e isso foi garantido no Congresso? Isso não é difícil de fazer, a gente precisa organizar. Garantir quais são as ações que o professor tem em 40 horas. Quais são as ações que está justificado, que tem documento. Ele vai institucionalizar o projeto de pesquisa, projeto de extensão, projeto de ensino. Ele vai regularizar as aulas, que vai ser justificada pelo diretor de faculdade ou coordenador de curso. Ele vai garantir as orientações de ensino, mestrado, doutorado? Vai. Isso compõe 40 horas. Isso faz parte da dedicação da TID do tempo integral. A outra coisa é você garantir e regulamentar a COPAD, a elevação de nível do professor, do nível 1 para o 2 e assim por diante. Como é que você faz isso? Você define uma pontuação mínima. Aí sim você vai garantir que a participação no evento, a participação do congresso, a publicação do artigo, a participação da banca, a atividade de extensão, atividade cultural, todas aquelas ações que nós discutimos durante 3 conectes na universidade, possam ser validadas para a TID. E aí nós não temos problema nenhum em colocar o biométrico. Não tem problema nenhum em fazer com que o professor, a partir do momento que ele entre na universidade, ele coloque as condições biométricas dele. Mas eu estava falando, tudo bem, professor. Nós temos 2 movimentos. Um primeiro como é que nós, semestralmente, a partir da atribuição de aula, a partir das condições dos documentos que ele tem, garante as 40 horas dele. Isso é uma coisa.
Depois ele cumpre lá as aulas, ele cumpre lá as suas atividades. Segunda coisa, ao final de 3 anos, ele planejou, ao final de 3 anos, ele tem que ter elevação, ele tem que ter avaliação docente. Aí nós temos que verificar quantos pontos o professor atingiu. Pessoal, nós temos que parar de ficar reinventando a roda, né? Isso acontece nas outras universidades do país. Nós não sei por que nós demoramos tanto para fazer uma discussão que já acontece, que já está regulada, que já está fácil de olhar. É o que eu falei, basta viajar nos 200 quilômetros, sentar com a Pró-Reitoria de Administração, de Ensino de Graduação, de Pesquisa e de Pós-Graduação da UFMT e verificar lá os encargos docentes. Se quiser, basta ir em outras universidades e estão todos lá, os modelos estão prontos. E nós não precisamos enfrentar tantas dificuldades para isso. É o que eu falei, nós vamos mexer na ferida. E isso é um compromisso assumido por essa chapa a partir de janeiro. Pergunta 16. O senhor ou a senhora concorda que os profissionais técnicos de educação superior poderão exercer o cargo de reitor ou reitora? Em caso positivo, como que sua gestão irá contribuir para que isso se concretize? Eu concordo sim, eu acho que nós temos que pensar nas qualificações, nas posições, nos modelos de gestão que nós temos na universidade. Nós temos que olhar os exemplos muito bons que nós temos na gestão, duras, que fazem um papel muito importante nas coordenações e nas direções dos campos. Como que nós podemos contribuir para isso? Resolvendo o problema da categoria. Existe uma fala que querem jogar nas minhas costas, e eu não tenho problema nenhum, do Congresso, do momento da discussão que nós estávamos no Congresso, que é quando eu fui contrário. E eu fui contrário não porque eu acho que o técnico tem condição de ser reitor. Eu acho que tem condição sim, sem problema nenhum. O que nós temos que ter é a garantia que os técnicos, nas 3 condições, que é o agente, o auxiliar e o técnico de nível superior, todos tenham condição de chegar a essa condição. Todos os profissionais têm condição. Todo servidor, na verdade, tem a mesma condição. É isso que eu falei naquele dia e é isso que eu coloquei naquele momento. Se não me fiz entender, peço desculpas, mas eu não tenho problema nenhum de trabalhar com os técnicos, eu não tenho problema nenhum de entender que vocês, administrativamente, são superiores em vários momentos do que nós, professores. Nós temos tranquilidade para entender isso, temos que ter tranquilidade para fazer a gestão compartilhada. Quando se coloca servidor, exatamente por isso. Qual é a gestão de servidor que nós temos que ter? É tranquilo, e basta a gente resolver um problema de categoria, um problema de carreira. Resolver o problema de carreira, eu acho que a gente pode tranquilamente avançar no segundo momento, que é a questão do técnico, do profissional técnico de ensino superior da Universidade de Mato Grosso, assumir a função de reitor sem problema nenhum. Quer colocar? Não, isso mesmo, é a comissão. Dando continuidade, pergunta 17. Quais as políticas serão implantadas para a melhoria da saúde mental e laboral da comunidade acadêmica? É sabido que hoje no nosso quadro não temos esses profissionais disponíveis. O senhor ou a senhora fará contratação direta para atender a essa necessidade? Bom, a Unemate, quando ela iniciou-se, né? Ela iniciou pequena. Aí pequena, provavelmente não teríamos... Tá certo? Agora melhorou, tem que... Que às vezes tem que... Depende do jeito. Tem que colocar bem... Aqui, né? Bom, retomando, né? A Unemate, quando iniciou-se... Desculpe. Não, tem problema. Sem problemas. A Unemate, quando começou, ela começou pequenininha. Então, pequenininha, provavelmente não tivemos essa necessidade de repensar nossas práticas. A Unemate, com mais de 22 mil alunos, com mais de 1.000 professores e com mais de 600 servidores que nós temos hoje no momento, precisamos pensar políticas de atendimento, políticas de acolhimento, políticas de apoio, né, a toda a nossa comunidade acadêmica. Já está sendo realizada para uma experiência a contratação de psicólogo, mas é suficiente? Não.
Nós precisamos urgente, estar na nossa proposta, criar, fomentar, institucionalizar uma política de apoio de equipe multidisciplinar. Assim como, né, nas maiores universidades. Tem a equipe multidisciplinar que atende, não que vai resolver o problema, mas que atende, que encaminha, que às vezes o aluno, por exemplo, nós tivemos uma reunião em Nova Mutum, a aluna falou assim: professora, a gente queria que tivesse pelo menos alguém para ouvir. Não é para resolver o meu problema, é para me ouvir. Então é nesse sentido, a universidade nesse momento precisa articular esse centro de apoio. E a política nossa mesmo é questão de prioridade. Por quê? Porque é pensar na pessoa. Aí, como diz o caso, é humano, eu vou falar na pessoa. E o nosso caderno de propostas, o item do nosso eixo é valorização das pessoas. E como nós vamos, uma delas, né, das estratégias é como que nós, diante das dificuldades, diante dos problemas que vão surgindo, como que a UNEMAT vai articular, vai ver, vai resolver isso? É criar um centro de apoio, de atendimento, depois de encaminhamento para tentar minimizar as questões de relacionamento, de relação, às vezes de doença, de problemas que toda a comunidade acadêmica tem, ou pode ter, não que tem, né, que pode surgir ou que pode aparecer no decurso, né, da sua vivência acadêmica aqui na instituição. Pergunta 18. Última pergunta. Será garantida a paridade dos conselhos aprovados no terceiro Congresso Universitário? Primeiro, que foi decidido já no Congresso. Então, não tem discussão. Óbvio que vai ser. Segundo, por que eu, em determinados momentos, também não tenho problema nenhum de discutir isso, fazer essa fala? Em determinadas plenárias, nós tínhamos um entendimento legislativo sobre essa situação. Mas o Congresso, com a sua característica paritária, os técnicos, né, começaram a explicar muito bem por que defendiam veementemente isso. E os alunos também mostraram a importância desse tipo de ação dentro da própria estrutura da universidade. Por que é importante? Por que isso está garantido? Isso nós vamos encontrar as estratégias que nós vamos fazer. Por que nós vamos fazer? Porque nós temos a certeza que nós vamos melhorar muito a nossa universidade. Nós vamos melhorar muito as nossas relações. Por que vamos melhorar muito as nossas relações? É muito complicado, um exemplo, eu vou dar um exemplo lá no curso, uma demanda pontual que, por exemplo, está acontecendo contra um acadêmico, e esse acadêmico manda a reclamação, manda o problema lá para o colegiado de curso, e o Gerson me deu esse exemplo. E no colegiado de curso, nós tínhamos o que de problema? No colegiado de curso, o que acontece? Você tem 7 professores, voz a mim. Você tem 2 técnicos e 1 aluno apenas. E aí como é que você resolve o problema? Aí como é que o aluno se sente para poder dar conta de ser atendido nessa sua demanda? Se essa demanda for, por exemplo, uma demanda que implique em alguma ação contra o professor. Então, quando nós pensarmos na paridade, quando vocês mostraram no Congresso a importância que é fazer uma discussão do ponto de vista de paridade, nós temos sim um exercício fundamental de entender que essa universidade é feita por 3 pontos. Entender que essa universidade é feita por 3 segmentos. E os 3 segmentos, juntos, garantirão as condições para que nós melhoremos o nosso ensino, a nossa pesquisa e a nossa extensão. É garantir que o aluno tenha condição de fazer a reclamação e tenha uma avaliação que não seja simplesmente colocada do ponto de vista de uma categoria com mais condições de avaliação do que outra. É você colocar as categorias em iguais condições de avaliação. Então vocês podem ter certeza que isso é uma defesa nossa enquanto chapa. Hoje nós começamos, depois de escutar, depois de conversar, depois de olhar para a comunidade acadêmica, nós temos certeza que a universidade vai se revolucionar a partir desse modelo. Ela vai se revolucionar nas discussões lá do curso, da faculdade, do departamento, da faculdade, do campus e da própria universidade, dos seus colegiados superiores. Pode ter certeza que isso vai ser implementado sim.
encerramos agora a parte das perguntas. Agora a chapa tem 10 minutos para as considerações finais. Da mesma forma como no início da abertura, vocês podem dividir esses 10 minutos, somente um falar, ou se quiserem dividir entre os dois. Então, terão 10 minutos para as considerações finais. Ficar em pé, né? Até porque baixinha demais, nem precisa ficar em pé. Eu vou começar dizendo, gente, do orgulho que eu tenho de ser UNEMAT. Eu estou aqui há 30 anos e tenho o maior orgulho da minha história. Da minha história de aluna, da minha história de professora, da minha história de fazer parte de gestão da instituição. Eu tenho DE, eu tenho a TID e trabalho em tempo integral aqui na UNEMAT. Eu faço pesquisa, faço extensão, eu faço gestão, né? Eu estou integralmente dedicada à vida aqui da UNEMAT. Eu falo assim que a UNEMAT, porque além disso que eu tenho orgulho dela, né? A UNEMAT tem história linda. A UNEMAT tem uma das histórias mais bonitas de universidade pública do Brasil. Nós somos uma universidade que começou aqui em Cáceres, pequenininho, e com o sonho do Maldonado, em 1993, sem condições nenhuma, ele nos alçou a universidade. E o que nós tivemos que fazer para nos garantir como universidade? É correr atrás. É nós sairmos, por exemplo, que eu gosto de dizer, porque isso é história, gente. Isso é trabalho, isso é a universidade, isso é a beleza da nossa instituição. Saímos, por exemplo, em 1994 com uma doutora só, e hoje nós temos mais de 400 doutores. Saímos de 20 anos para cá só. E de 10 anos para cá, nós saímos de nenhum programa de mestrado e doutorado para 10. Para 10 não, para 24 entre os programas de mestrado e doutorado. Nenhuma universidade pública do Brasil conseguiu fazer isso em tão pouco tempo. Nós saímos de 300 alunos, quando a UNEMAT foi criada aqui em Cáceres, para hoje nós termos... Está acabando o tempo? Não. Para hoje nós temos 22, quase 23 mil alunos. Nós temos a experiência da UNEMAT de ser a primeira universidade da América Latina a formar professores indígenas. Em 1995, a formar professores da pedagogia dos assentamentos. Isso é história nossa, única nossa, bonita nossa. E eu participei de vários momentos dessa história. Por isso que eu tenho o maior orgulho dessa instituição. Por isso eu ando com cabeça erguida aqui dentro da UNEMAT. E eu estou aqui, há esse tempo todo, aí continuando o trabalho sério, um trabalho honesto com as pessoas, um trabalho de seriedade e um trabalho de construção coletiva da UNEMAT. E é por isso que eu e o professor Rodrigo, nós estamos nesse momento com a chapa 1, né, nos constituindo para que nesse percurso de universidade, nesse percurso aqui para frente, a gente continue trabalhando, é continuar mesmo, não é começar do zero, não é jogar nossa história no lixo, é continuar o trabalho de defesa, de construção forte, mais forte ainda do que ela já é, da nossa UNEMAT. Bem, continuando, professora Nilce, nós temos uma universidade que nos números todos conhecem. Nós temos uma universidade que nas suas características de ensino, pesquisa e extensão, vocês conhecem muito bem. Mas nós temos uma universidade que nem todos conhecem, que é aquela universidade que atende o aluno lá do Araguaia, lá de Luciário, aquela universidade que foi construída para levar ensino de graduação para as pessoas que demoram 2 dias de bicicleta para chegar no campus. Isso aconteceu na década de 90. Nós temos uma universidade que o aluno anda 150 quilômetros de barco para chegar no polo de Aripuanã, para poder fazer ensino à distância ou fazer ensino regular. Nós temos uma universidade que levou ensino de zootecnia, quando todos falavam que não era para levar, quando todos falavam que não podia acontecer porque não tinha laboratório, porque o ensino não ia ser de qualidade, e ela levou zootecnia lá em São Félix do Araguaia,
com Fresno, em Vila Rica, e está formando profissionais para fazer a diferença naquela região. Está formando profissionais para fazer a diferença nesse estado. É essa Unemate que nós queremos continuar. É essa Unemate que precisa ser reforçada e precisa ser integrada. Essa universidade precisa ser forte, precisa ter unidade para fazer a diferença, unidade para construir um futuro melhor para esse estado. É essa universidade que precisa continuar crescendo, se fortalecendo, reconhecendo suas fragilidades e resolvendo elas. É essa universidade que nós queremos para que ela possa continuar oferecendo não só o ensino para os indígenas, mas que possa continuar oferecendo mestrado para os indígenas. E nós estamos com um programa, nós estamos construindo um programa para isso. É essa universidade que faz a diferença para cada cidadão. É essa universidade que nós queremos que emocione esse povo, e é emocionando o povo, fazendo com que os 43 municípios onde esteja presente façam deles defensores dela para os ataques que nós vamos sofrer. E vamos sofrer vários ataques. Podem ter certeza que nós vamos sofrer vários ataques. Ninguém sabe o que vem pela frente, mas essa universidade se constituiu nas dificuldades, se manteve nas dificuldades e vai continuar crescendo nas dificuldades. E ela só acontece por conta de vocês, por conta dos técnicos, por conta dos professores, por conta dos alunos, cada um com a sua característica. É por isso que nós temos um caderno que leva em consideração 4 eixos, e eles são fundamentais para nós. Eles não são fundamentais só porque estão no papel ou porque são eixos de um caderno de propósito, mas porque eles fazem parte, fazem síntese de nós. São as pessoas, porque não adianta ter prédio, não adianta ter laboratório, não adianta ter infraestrutura, embora ela seja necessária, se nós não tivermos pessoas. E as pessoas para a Unemate ir onde as pessoas estão, lá em São Félix, lá em Confresa, lá em Aripuanã e nos 3 lugares que nós temos como campus. Essa é uma universidade que leva em consideração e precisa melhorar a sua relação com a comunidade. Nós precisamos fortalecer a nossa relação, nós precisamos mostrar que nós existimos não para nós existimos para essa sociedade. E é melhorar nossa interação, é melhorar nossas condições de existência e mostrar para a comunidade por que é importante ter na Unemate, por que é importante fazer ensino superior de qualidade, o ensino, pesquisa, extensão, pós-graduação. Essa é uma universidade que tem que avançar no conhecimento, que tem que avançar na qualidade acadêmica, que precisa ser moderna, precisa ser inovadora, do mesmo jeito que fomos no passado, do mesmo jeito que levamos e criamos um modelo de parcelados, do mesmo jeito que criamos um modelo de turmas especiais, do mesmo jeito que criamos fora de sede, com muito orgulho, porque isso é responsabilidade social, e nós vamos inovar, vamos continuar melhorando, vamos continuar fazendo dela uma universidade nova, moderna, que se recupera e se rejuvenesce a cada dia. Essa é uma universidade que tem sim uma gestão participativa, que precisa melhorar essa gestão e reconhece com vocês na paridade, que reconhece com vocês na condição de ajudar a fazer a gestão da universidade, a necessidade de avançar na participação, avançar na gestão participativa. É por isso que nós estamos aqui, é por isso que eu e a professora Nilce nos colocamos à disposição da comunidade acadêmica, para transformar essa universidade no gigante que ela é, para transformar essa universidade nas condições que ela precisa para continuar atendendo a comunidade acadêmica, continuar atendendo o povo do Mato Grosso, continuar atendendo e fazendo as pessoas transformarem suas vidas graças à Unemate. É por isso que nós estamos aqui, é por isso que eu estou pedindo para vocês o voto. E o voto vai ser realizado no dia 5 com a comunidade acadêmica, nas condições que nós temos de fazer a Unemate, de fazer a diferença. Só para você ter uma ideia, essa universidade tem hoje atendimento em quase 140 municípios do estado do Mato Grosso. De uma forma ou de outra, nós estamos presentes com pessoas, com formandos, com alunos em todos os municípios. Isso é enraizar, isso é mostrar que uma árvore que começou lá em 1978, pequenininha, aqui em Cáceres, hoje está espalhada no estado, hoje tem condição de dar frutos no estado todo. Por isso nós estamos aqui pedindo para vocês o voto na chapa 1. Muito obrigado. Tenho 30 segundos, eu queria só parabenizar
o evento, parabenizar o Congresso, parabenizar o formato que vocês fazem e agradecer muito a oportunidade que vocês dão para as chapas poderem se apresentar, para as chapas poderem se colocar e que vocês continuem e aumentem essa gestão, aumentem essa comissão, essa organicidade que vocês têm enquanto profissionais técnicos administrativos. Isso faz a diferença sempre nas comunidades.